Olá pessoal, meu nome é Leila Sara e hoje venho dar continuidade às aulas de mitologia grega para o canal Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. A primeira parte já está lá no canal, é a história da Medusa, e hoje eu trago para vocês a segunda aula. Não está na sequência, porque estou pegando os principais fatos, as histórias mais comoventes. E darei continuação sempre gravando as aulas e darei sequência às aulas. Hoje é a segunda, que eu falarei da famosa Caixa de Pandora. Essa história aconteceu antes dos deuses criarem o homem na Terra. Então fiquem agora com a história e esperem que gostem e vamos ao relato. A Caixa de Pandora. No começo de tudo, na história dos deuses, no reinado de Cronos, pai de Zeus, havia um deus titã que se chamava Iapeto, o deus da mortalidade. Ele era pai de Prometeu e Epimeteu. Esses dois deuses eram responsáveis, por exemplo, Prometeu criou o homem e Epimeteu os animais. Veja bem, lá no reino dos deuses, mas essa criação do homem se dava basicamente à criação do sexo masculino. A mulher não existia, apenas as deusas. Tudo era abundante e Zeus não queria que o homem se desenvolvesse, principalmente ter acesso ao fogo. Prometeu ficou extremamente revoltado por Zeus proibir o acesso dos homens ao fogo. Enquanto os animais eram dotados de muita capacidade, principalmente a força, a rapidez, os homens não tinham habilidades nenhuma. Prometeu queria que a sua criação fosse dotada da inteligência. Mesmo contrariando Zeus, Prometeu então presenteia o homem com o fogo, roubando de dentro da forja de Hefesto. Zeus percebeu que havia algo errado, então não demorou a descobrir quem havia feito isso. Zeus fica furioso e vai até Hefesto e pede a ele que crie a mulher. Enquanto isso, Prometeu percebe que Zeus planejava algo contra ele. Vai até a sua esposa e seu filho recém-nascido, que se chamava Deucalion. Prometeu havia ficado a favor de Zeus na Guerra dos Titãs, deixando seu pai Iapeto, rei dos mortais, furioso, que o castigou, fazendo com que seu filho ou os próximos filhos fossem totalmente mortais. Prometeu então diz à esposa o quanto os ama, mas sempre iria proteger o filho. Quando sai de casa, Zeus já o aguardava do lado de fora. Com isso, Prometeu é levado ao alto de uma montanha e acorrentado a uma rocha. Ao comando de Zeus, uma águia pousa sobre ele e começa a se alimentar de sua carne e vísceras. Ela para apenas quando come o seu fígado. Mas, por ser imortal, Prometeu tem seu corpo regenerado. Isso o torna com uma eterna maldição, porque todos os dias a mesma águia retornava e fazia tudo novamente. Depois de dado o castigo, Zeus vai até Hefesto ver se a mulher já estava, entre aspas, pronta. Seu nome? Pandora. Zeus então a apresenta a todos os deuses do Olimpo, dizendo que ela era um presente para a humanidade. Mas o que o restante dos deuses não sabiam era o plano que Zeus tinha por trás dessa criação. Zeus então engana os deuses do Olimpo e segue com seu plano. Ele convida então os deuses a cada um presentear Pandora com um dom. Atena lhe deu destreza manual, Afrodite a beleza, Apolo a música, Poseidon lhe ensinou a nadar e assim por diante.
até chegar a vez de Hera, esposa de Zeus. Ela entrega a Pandora o dom da, abre aspas, curiosidade, fecha aspas. Zeus então se aproxima e diz que, em troca de todos os presentes e dons que recebeu, ela tinha que provar a ele a sua confiança. Com isso, o rei do Olimpo lhe entrega uma caixa. Corrigindo aqui agora, na realidade, na história verdadeira foi um jarro, porque a história em que Erasmo de Roterdã narra, ele traduziu errado, ele trocou o termo jarro ou ânfora por caixa, mas vamos continuando a história. Zeus então lhe entrega, entre aspas, caixa e diz a Pandora que jamais ela poderia abrir em hipótese alguma, mas não explicou o porquê, porque ele tinha um plano. Zeus pede então a Hermes para levar a Pandora ao reino dos homens mortais, até o irmão de Prometeu, que se chamava Epimeteu. Epimeteu imediatamente se apaixona por Pandora e logo se casam. E são muito felizes, porém, tinham que conviver com a caixa sem saber o que havia lá dentro. Mas, com o passar do tempo, a curiosidade deles só aumentava. Então, num dia fatídico, Pandora não resiste e abre a caixa. O que ela não sabia é que Zeus havia colocado lá dentro toda espécie de coisas ruins, como inveja, crueldade, fome, peste, guerra, morte. E, quando a caixa foi aberta, todas estas calamidades se espalharam pelo mundo afora. Mas não havia o que fazer. Os males trariam toda espécie de infortúnio e sofrimento para a humanidade. A única coisa que não saiu da caixa foi a esperança. Há muitas interpretações dessa história, porque se a esperança não saiu da caixa, foi a única coisa que o homem não recebeu. Em outra versão, na caixa só haviam coisas boas e virtudes da humanidade, que quando a caixa foi aberta, todas se perderam e apenas a esperança continuou a existir. Numa terceira versão, os males do mundo estavam na caixa, sim, e a esperança estava no meio, porque ela também é um deles, pois ela, por outro lado, prolonga o sofrimento do homem. Os deuses do Olimpo, quando souberam, ficaram tristes, pois gostavam da humanidade. Entretanto, Zeus não levou a culpa, porque foi Pandora que abriu a caixa. Nisso, Epimeteu e Pandora tiveram uma filha chamada Pirra. Os anos se passaram e Pirra se tornou uma moça muito hábil, com muita destreza. Pirra um dia descobre que na Tessália havia um homem que desde muito cedo era um guerreiro que se destacava. Então ela decide ir até lá para conhecê-lo. Um dia ela o encontra e os dois têm muita coisa em comum e acabam se apaixonando. O nome dele era Deucalion, filho de Prometeu. Nisso, a terra fica inteira infestada de assassinos, de roubos, promiscuidade, deixando Zeus furioso. Apesar de haverem pessoas boas ainda nesse meio, Zeus, mesmo indo contra os outros deuses, executa um plano de extermínio da humanidade. Ele vai até Prometeu e o avisa sobre o extermínio e que uma nova raça seria criada desta vez por ele. Diz a ele que com um dilúvio acabaria com a criação do homem. Mas o que Zeus não sabia era que Prometeu tinha o dom da profecia e de prever o futuro. Então, antes mesmo que as nuvens de tempestade começassem a se formar, Prometeu envia uma mensagem telepática a seu filho e o avisa sobre o dilúvio. Instrui Deucalion a preparar uma arca
para que ele e Pirra se salvassem. Deucalion tenta avisar as pessoas, mas ninguém acredita. Então, ele enche a arca de provisões e a chuva começa a cair. Passam os dias e Zeus descobre que eles sobreviveram e fica muito furioso. Ele tenta mais uma vez persuadir os deuses do Olimpo a matarem os dois, mas a sua proposta foi recusada, porque os dois tinham o coração puro e os deuses não deixaram que isso acontecesse. Quando a água então baixa, eles chegam ao topo do monte Etna. Logo depois, passado o tempo, eles começam a povoar a terra. E Hades, antes disso, sobe à superfície para recolher os corpos para levar até o submundo. Mas isso é uma outra história. Até mais. E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe o seu like, participem, podem fazer perguntas nos comentários que eu estarei à disposição para responder. E gratidão, até a próxima!